Olá, queridos. Bom dia, tudo bom? Como que tá vocês? Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo. Hoje vamos estar lendo e meditando um pouquinho lá no livro de de Samuel, né? Primeira Samuel 1, né, que nos contar um pouco da história de Eucana e da Ana, né, da sua segunda mulher, a Penina, né. Vamos só ler um pouquinho e meditar um pouquinho, vamos lá? Eucana e suas mulheres são o título da minha Bíblia. E houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Jotou, filho de Jufe, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni, Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava em porção, ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma porção excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. A sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui ele já nos dá a quantidade de filho que ele tinha com a Penina, né? Ele tinha 10 filhos, né? Ele tinha 10 filhos, ou seja, todo ano aquela mulher dava um filho para Elcana, sendo que Ana, né? Não, imagina quanto que sofria a Ana, né, gente? Porque naquela época uma mulher, quando ela não podia gerar, ela era considerada amaldiçoada. E era por isso que era permitido um segundo casamento, para que o homem ele pudesse gerar, ter filhos, tivesse descendentes, né? Por isso era permitido um segundo casamento. Só que a Bíblia nos relata, como eu acabei de ler aqui, como vocês já sabem, que aquela mulher, por ela gerar todo ano, ela irritava a Ana, ela menosprezava a Ana, ela humilhava tanto a Ana que a ponto de Ana não conseguir comer, Ana não conseguia beber, Ana era triste, Ana só chorava. Isso de ano em ano a palavra diz, mas com certeza no dia a dia, gente, imagina, com certeza aquela mulher era assim, terrível, né? Dia a dia conviver com aquela mulher diária que de Ana com a Penina, né? Imagina o quanto que Ana sofreu nas mãos dessa mulher, que com certeza criticava ela, falava que ela era amaldiçoada, que Deus não a amava. Imagina, né? Então vamos continuar aqui. Ana pede a Deus um filho. Então Ana se levantou depois que comerem e beberem em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto com o Senhor, um voto, gente, assim, no meu ponto de vista, um voto extremamente ousado, porque ela, além de pedir para o Senhor que ele abrisse a madre dela, que ela pudesse gerar, ainda pediu um filho homem, e que se ele desse esse filho para ela ia dar para ele, e ele ia servir a ele, ao Senhor, todos os dias da vida desse menino. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porque Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Engraçado que esse sacerdote, o sacerdote do Senhor Eli, ele tinha dois filhos que era sacerdote também, Eli e Finéias e Ofni, né? Deixa eu ver aqui, gente, para não
Ó, isso mesmo, Ofni e Finéias. Só que se vocês continuarem lendo a história toda aqui, o livro todo de Samuel, eu recomendo até que vocês façam isso, para que vocês entendam mais. A Bíblia fala que esses dois homens, eles eram extremamente depravados, esses sacerdotes. Por quê? Porque o pai deles não pôs limite na vida desses rapazes. Eles cresceram fazendo o que queria e o pai não impôs limite para eles. A Bíblia vai relatar que eles tinham relações sexuais com as mulheres na porta do templo. A Bíblia relata que quando eram feitas as ofertas, eles iam lá, enfiavam um garfo na panela e tiravam a carne antes de ser apresentada para o Senhor, porque eles poderiam comer da carne, mas primeiro, sempre, queridos, primeiro é Deus, depois a pessoa. Certo? Só que eles, como sacerdote, eles sabiam disso. Só que eles faziam diferente. O que é que eles faziam? Iam lá, antes de ser ofertado para o Senhor, eles tiravam e comiam. Né? Ou seja, aí você vê ele olhando o defeito que ele achava que a Ana estava bêbada e não olhava para os próprios filhos, não corrigia os filhos, mas se achava no direito de corrigir o outro. E julgou a Ana. Né? Porque a Ana estava tão aflita que ela orava no seu coração. Quantas vezes nós não estamos assim, queridos? Tantas vezes a gente está assim, a gente só chora, não sai palavra da nossa boca, mas o nosso Senhor, Ele aceita, porque Ele conhece a nós no íntimo e no profundo. Né? Não importa o que o homem fale, o importante é que Deus nos conheça. Amém? E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva, não tenhas, pois a sua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher seguiu seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Porque sucedeu que depois de algum tempo Ana concedeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia, dele o tenho pedido ao Senhor. Vamos lá. Quando Elcana achou que Ana estava embriagada, que Ana disse que não, que ela só estava atribulada de espírito, né? E que ela estava naquele momento ali desesperada, fazendo uma petição para o Senhor. E aí Elcana se lembrou que ele era um sacerdote e liberou uma palavra sobre a vida dela. Liberou bênção sobre a vida dela, né? E diz assim... E aqui no 17 ele fala assim, Elcana, né? Fala assim, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E aí ela tomou posse da palavra. E aí você vai ver que vai continuar falando que Ana saiu dali, mas o seu semblante já não era triste, porque ela tomou posse da palavra, ela se sentiu vitoriosa naquele momento, ela agarrou a palavra. Né? E a Bíblia diz que depois que eles foram embora, Elcana teve relação sexual com sua mulher e o Senhor se lembrou de Ana e Ana concebeu e deu à luz a Samuel, o primeiro filho dela, que ela deu ao Senhor depois de um tempo que desmamou o menino. Depois vocês vão continuar lendo. Desmamou o menino e ela levou ele até Eli. E diz a Eli assim, aqui por este menino eu tinha chorado, eu chorava por ele dia e noite. Aqui está, como eu prometi ao Senhor, estou te entregando para que ele seja criado nos caminhos do Senhor. Sabe, queridos, é encantador, porque como que fala? Aquele menino, ele foi criado e ele começou a ser criado ali pelo sacerdote Eli. Né? Só que o sacerdote Eli, ele não soube criar os próprios filhos, porque ele criou pessoas ruins. Ele não criou os filhos sem limites, e aqueles filhos se tornaram sacerdotes que não tinham exemplo nenhum com o povo
né? Não tinha exemplo nenhum para dar, né? Mas o Samuel e pela essa atitude desses sacerdotes ali, Deus não parou de falar com o povo. E aí, quando o Samuel ele foi desmamado, que ele foi entregue no templo para ser criado por Eli, o Samuel era uma criança, gente, uma criança, mas que não se deixou contaminar pelo aquele sacerdote, nem pelo Eli, nem pelos filhos dele. Você acha que ele não via aquelas atitudes ali daqueles moços? Ele via, só que era uma pessoa, embora fosse uma criança, o coração dele já era inclinado para Deus, né? E aquele menino começou a ouvir a voz de Deus. E Deus começou a usar aquele menino. E a Bíblia vai falar um pouco mais para frente que houve guerra contra o povo do Senhor, porque por causa da desobediência, por causa das atitudes desses sacerdotes, né? E o povo começou a fazer igual, porque, gente, o povo, quando a gente tem a mania de copiar o que o outro vê, não de bom, infelizmente. É raro você ver as pessoas copiarem bom. As pessoas copiam muito ruim. E por isso, Deus ele começou a ver as atitudes dos sacerdotes, as influências sobre a vida do povo, e Deus entregou eles às próprias paixões, porque o coração deles estava voltado para isso. Esqueceram do Criador, do Deus Todo-Poderoso. E houve uma guerra. E aí, o que eles fizeram, os sacerdotes? Lembraram de Deus, né? Aí, no desespero, lembrava que tinha Deus e foram lá buscar a Arca da Aliança. E aí, os inimigos, os filisteus, ficaram desesperados, porque eles fizeram tão grande alegria no arraial, porque chegou a Arca do Senhor, e eles temeram, porque eles conheciam o Deus dos hebreus. Porque eles sabia o grande milagre que Deus tinha operado na vida do povo quando saiu do Egito, os sinais que Deus tinha feito. Com mão poderosa, Deus tirou o povo dele de lá, com grandes sinais. Então, o povo temia a presença de Deus. Então, ficaram temerosos, mas, como eram guerreiros, os filisteus disseram, não, vamos mesmo assim, vamos atacar o povo. E o que acontece? O povo foi atacado, foi morto, inclusive os filhos do sacerdote Eli. Os dois morreram no mesmo dia. E a arca foi tomada pelos filisteus, porque por desobediência do povo que se afastou da presença de Deus. E quando chegou a notícia para o sacerdote Eli, que ele estava sentado, a Bíblia vai contar que ele estava sentado, quando ele recebeu a notícia que a arca do Senhor, que os filhos dele tinham sido mortos e a arca do Senhor tinha sido tomada, ele tombou para trás e bateu a cabeça e caiu morto, porque ele era gordo, né? Ele só via sentado. Então ele também já era velho, né? Já era idoso. E morreu, né? E a Bíblia também conta que a mulher de um dos dois filhos de Eli, que estava, naquele momento, estava grávida, naquele momento começou a sentir dor de parto e ela deu à luz a um filho. E aquela mulher também morreu, porque ela soube que o seu esposo tinha sido morto e, mais do que tudo, que a presença do Senhor tinha sido levada dali. Então, naquele dia, toda uma família foi morta, queridos, por desobediência. Esse negócio é muito sério, não é brincadeira. A gente não pode andar na presença de Deus de qualquer jeito. A presença de Deus é muito poderosa, é gloriosa, é santa. Não é para ser levada de qualquer jeito, gente. Em nome de Jesus, entendam isso. A gente precisa entender isso, que a presença do Senhor, ela não é para ser levada de qualquer jeito. A gente diz que é evangélico, mas a gente vai ver a nossa vida de qualquer jeito, fazendo tudo de ruim, e as pessoas nos observam, a gente é luz. A palavra diz que a gente é luz e sal. Então a gente é observada 24 horas por dia. A gente é observado. E o reino de Deus tem perdido, o Senhor tem perdido por causa das nossas vidas, e a gente vai dar conta de nós, daqueles que a gente tem permitido que vá para o inferno por causa das nossas atitudes, gente. A gente precisa despertar, a gente precisa buscar a presença de Deus pelo que Ele é, amar a Deus acima de todas as coisas, ser um bom exemplo nesse mundo, porque o nosso exemplo, através do nosso exemplo, queridos, muita gente vai ganhar os céus.
A gente nem vai precisar abrir a boca, porque nós somos luz, a luz clareia as trevas. Nós somos sal, sal dá sabor, sal dá sede. E através do nosso exemplo, muitas pessoas vão sentir tanta sede e vai buscar a Deus. Amém? Então, assim, Ana, ela foi muito menosprezada por aquela rival dela. E o marido dela se achava mais importante do que 10 filhos. Queridos, marido é marido, filho é filho, não é verdade? Cada coisa no seu devido lugar. Ana sabia que era amada pelo seu marido, mas ela queria filhos, né? E aquela mulher, aquela penina, ela a irritava. E Deus vai lá e honra a Ana. Porque o milagre, queridos, um milagre, um grande milagre, ele não nasce de um dia para o outro, ele leva tempo. E Deus estava preparando Ana para o grande milagre dela, Samuel. Samuel foi o melhor juiz, um juiz de excelência da época dele. Um juiz de excelência foi Samuel. E Deus honrou Ana tremendamente, porque Ana teve mais filhos, Ana teve 7 filhos ao total, né? E aquela mulher que antes envergonhava a Ana não falou nada. Ana, se vocês continuarem lendo aqui, vai cantar, vai louvar ao Senhor. E em momento nenhum Ana menospreza aquela mulher. Ana deixou para lá a afronta. Mas, queridos, Deus é vingador. A Bíblia não conta, mas eu creio que aquela mulher, ela foi humilhada grandemente, sabe? Porque a gente tem que entender uma coisa, todas as nossas atitudes, ela tem consequência, e com certeza houve consequência na vida daquela mulher. E ela saiu envergonhada, porque Ana gerou um grande milagre da parte do Senhor. O Samuel foi um dos profetas de excelência no Velho Testamento, tá? Assim, não se preocupe com as afrontas que você tem passado, né? Porque as pessoas ficam perguntando onde está o Deus dela, por que vive assim? Cadê as promessas? Não se preocupe, as promessas estão sendo geradas no mundo espiritual e vai ser grandiosas na sua vida, como foi na vida de Ana. Eu profetizo na vida de cada um de vocês a abundância daquilo que vocês têm pedido ao Senhor. Grandes promessas realizadas na vida de vocês, e todos aqueles que murmuram, que viram as costas sobre a vida de vocês, que dizem que vocês não são nada, que fica perguntando onde está o Deus de vocês, porque elas sem Deus prosperam e vocês não. Eu estou decretando na vida de vocês toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, e todos esses que humilham cada um de vocês vão se sentir envergonhados, porque vai ver o que Deus vai fazer na vida de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Creiam no Deus que você serve, porque todos vão ver, porque Deus vai colocar vocês em uma mesa, com todas as provisões, uma mesa farta. E os inimigos não vai estar mortos não, os inimigos vai estar vivos para ver a abundância de Deus na vida de vocês. Tome posse dessa palavra, creia que Deus está no controle da vida de vocês. Apenas continue na jornada, continue fazendo a vontade do Senhor. Continue, não desistam. Tá doendo, tá chorando? Deus está vendo, porque lágrima fala muito. Lágrimas são orações. Sossegue o coração e fique com essa palavra que Deus está no controle, no momento oportuno de Deus. Deus vai fazer, e todos aqueles que murmuravam vai ver o agir de Deus na vida de cada um de vocês, no nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. Fiquem com essa palavra. No nome de Jesus, que o Senhor abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Em nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima.